Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Apesar de todas as leis, garantir a educação inclusiva ainda é um desafio. O tema será debatido pelo consultor do Movimento Down, Gonzalo Lopes, e a professora do Instituto, Helena Antipoff, Sheila Venância. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Aproveitando a sua experiência, eu gostaria de entender o porquê que a gente tem no papel um avanço, mas não encontra essa mesma realidade dentro da sala de aula. Na verdade, o processo de inclusão e educação, especificamente no que tange ao aluno com deficiência, estudante com deficiência, ele tem duas dificuldades. A primeira dificuldade é a questão prática, né, das técnicas, do conhecimento de como fazer, do que fazer, em que momento fazer. E o segundo momento, que é o atitudinal, que é o querer fazer, né? E existe uma dificuldade muito grande, porque embora a lei já imponha, né, já é cogente, já tem que cumprir de alguma forma pela Lei Brasileira da Inclusão, sobretudo após o julgamento do STF. Então, não há mais trâmite legislativo nem judiciário a ser percorrido. Há uma necessidade agora de conscientização atitudinal e também não só de conscientização de atitudes, mas também de viabilização de práticas de educação inclusiva, porque não são práticas dadas, são práticas conquistadas a partir de estudo e conhecimento e, por vezes, podem ser práticas que impliquem algum custo, que se não transformados para todos os alunos, na perspectiva de educação para todos, fica muito difícil de serem materializadas na prática. Embora, pela experiência que eu já tive como diretor de escola, ao aplicar as práticas de educação inclusiva para todos os alunos, uma perspectiva ampla, não só pensando em deficiência, a percepção de custo, ela perde espaço para a percepção de investimento. Então, eu fui diretor por 5 anos e, aplicando técnicas de educação inclusiva, nós transformamos a ideia de custo do estudante, da estudante com deficiência e transformamos em investimento que nos trouxe retorno com todo o corpo discente, né, com as famílias. Então, houve um processo de inclusão de todos. E essa tem que ser a pegada. Enquanto as escolas, as famílias, o poder público não tomarem consciência de que a educação inclusiva tem que ser feita a partir de uma premissa de todos, claro, trabalhando as necessidades educacionais específicas, né, de forma diferenciada, o processo não vai caminhar, porque só a lei não adianta. Sheila, você tem uma visão 100% inclusivista, né? E representa um instituto que garante toda essa pesquisa e formação de mão de obra. Como é que a gente pode classificar? Nós avançamos? É satisfatório ou ainda estamos muito atrasados? Nós avançamos muito, né? É importante, sim, ressaltar que a educação inclusiva, acima de tudo, é o valor, a validade, o investimento na escolarização, onde todos aprendem juntos. E nesse processo a gente precisa de todo um conjunto de ações em relação a isso, não apenas no investimento das práticas, mas também no investimento de pesquisas para novas práticas, para a atuação da família junto com a equipe docente das escolas, né? A família é a nossa principal fonte, é a mediação primária do aluno, principalmente o aluno com deficiência, mas também numa mudança para a perspectiva atitudinal. Pensar escolas inclusivas significa também pensar no desenvolvimento humano de todos os que estão envolvidos, não só das crianças com deficiência, que é o nosso mote aqui, mas de uma sociedade mais sensível, mais apurada para as questões que cada um de nós temos e teremos futuramente. Então, já avançamos muito, muito. A formação de mão de obra ainda é um grande desafio, é um problema? Ou seja, a gente esbarra com esse problema quando chega na escola regular? A formação docente, ela passa pela formação que é aplicada nos institutos, né, nas faculdades, nas universidades. Então, acredito que a conscientização de que a mão de obra docente especializada precisa advir também do desejo do professor, da responsabilidade dos gestores como um todo, públicos ou privados, filantrópicos, de que o professor e as equipes pedagógicas precisam constantemente ter investimento na formação para a diversidade, né? Realçando aí a questão do atendimento específico às áreas de deficiência, são áreas que necessitam muito ainda de pesquisa, mas também do envolvimento, do engajamento das equipes e escolas com relação à sua formação continuada durante a sua trajetória de serviço, né? Gonzalo, levando em consideração que você enfrenta esse desafio, ou seja, você tem o Gabriel e o Tiago, né? Como que foi isso na prática para você? O mundo, né,
voltado para a inclusão de estudantes com deficiência, ele apareceu para mim com o nascimento do Gabriel com síndrome de Down, né? Meu primeiro filho nasceu com síndrome de Down e o segundo filho nasceu surdo bilateral profundo. O segundo eu já tinha alguma caminhada, já fui lá fazer o mestrado na UFRJ na área, já estava de alguma forma caminhando. E era diretor de escola à época, já promovia a matrícula de alunos com deficiência, mas não tinha ideia do que era a inclusão de alunos com deficiência, né? E atuava numa rede privada, voltada para pré-vestibular, então havia toda uma preocupação com margem de lucro, com viabilidade financeira, planilha, custo, o que, a princípio, gerava uma certa inviabilidade do processo de educação inclusiva. Então, dentro dessa perspectiva de já ter alguma noção da educação e depois começar a estudar a parte legislativa mais a fundo, né, porque eu sou advogado, atuo hoje muito na área jurídica, eu particularmente tive uma dificuldade um pouco diferenciada, né, do que nós temos como regra, porque a regra é negativa de matrícula, que é uma conduta criminosa da Lei 7853 de 89, lá no artigo 8º, inciso 1, né, procrastinar, negar, cobrar valor extra, cessar, cancelar, que é muito comum. Que é muito comum, né, porque são algumas possibilidades. Hoje o que as famílias mais enfrentam, que eu tive a possibilidade, né, de não enfrentar, né, na minha família, mas enfrento todo dia com muitas famílias que eu dialogo, pode ser, por exemplo, a negativa de matrícula, que tem diminuído muito por conta de uma atuação mais incisiva da sociedade civil, do poder público, né, do Ministério Público, né, de algumas outras organizações, instituições, mas o primeiro óbice é a negativa de matrícula. Então já nem aceito o aluno com deficiência, o que é algo totalmente desproporcional em todos os aspectos, porque você nem sabe do que se trata e já se fecha. Eu digo que a ignorância no sentido de desconhecimento, ela gera barreiras muito complexas que nem sequer foram conscientizadas. Você não tem nem noção do que é e já bloqueou. Na verdade, eu tive um aluno com deficiência, né, era Asperger na época, hoje a gente fala TEA, mas Asperger e osteogenese imperfecta, que passou para a UFRJ em 3º lugar. Tive aluno com deficiência física, que passou para a UERJ, direito na UERJ, e está lá fazendo direito na UERJ, uma aluna. Então, assim, na verdade, existe muito desconhecimento, né, até mesmo uma perspectiva de análise meritocrata só ou de aprovação. Então, a negativa é, infelizmente, muito comum. Outra que atualmente é a mais comum é a cobrança de valor extra, né? As escolas, sem saber lidar com o processo... Elas ainda insistem na cota extra? Porque tem a participação do profissional auxiliar dentro de sala de aula? Camuflam, né? Porque, na verdade, assim, há um desconhecimento muito grande. Por exemplo, as escolas não sabem que eu posso construir uma sala chamada Sala de Recursos Multifuncionais, que tem um custo variável aí, totalmente viável para uma escola. É claro que eu tenho salas mais caras, salas mais baratas, mas eu já fui gestor de escola, sei que é viável num processo de construção ou de viabilização, que pode realizar o seguinte trabalho. Eu tenho um aluno com deficiência, vamos pensar num aluno que tem alguma dificuldade cognitiva, que já é uma minoria, tá? Já não vai demandar na maior parte dos alunos com deficiência. Pensando na deficiência cognitiva primeiro, eu tenho como fazer um trabalho de contraturno com esse aluno, numa sala de recursos, com um professor especialista, um professor com uma boa capacitação, ele vai me auxiliar num plano de estudo individualizado, ele vai me auxiliar no material adaptado, ele vai auxiliar, às vezes, num suporte ao professor regente, né? Eu, sabendo dialogar com um pai, um professor de apoio escolar, eu, inclusive, defendo isso. Eu não preciso colocá-lo o tempo inteiro ao lado de uma criança, porque eu acho que a criança tem que ter a independência e a autonomia dela. Então, as escolas não sabem que, na verdade, um profissional de apoio escolar, que seria o mediador, né, a gente chama de mediador, pode sim, com técnica adequada, com conhecimento adequado, atender a algumas crianças, se eu tiver associação com plano de educacional individualizado, se eu tiver um trabalho de contraturno, que a gente chama de AE, né, o atendimento educacional especializado. Então, as escolas pensam assim, eu tenho que contratar alguém para todo aluno com deficiência e eu vou ter que adaptar todo o material para todos eles, e está tudo errado. Então, assim, falta muito conhecimento para as escolas, o que gera um temor que os coloca numa posição de agressão. Eu costumo falar que hoje está todo mundo acuado. A escola está acuada de um lado, porque não quer o aluno, por não saber do que se trata. Eu, quando comecei a aplicar técnicas inclusivas, a lucratividade na instituição que eu trabalhava multiplicou por 6, o número de alunos multiplicou por 3. Então, assim, a gente aumentou o ticket médio, a gente aumentou o ingresso, passou a ter lista de espera, porque nós passamos a utilizar técnicas de educação inclusiva para todos, né? Então, a escola está acuada por não ter esse conhecimento, a família está acuada porque a escola está acuada e agride essa família, é hostil com essa família, né? Cruel em muitos momentos, e o poder público, de certa maneira, se ausenta em alguma medida ou participa e acaba sendo sobrecarregado em outra medida. Então, o poder público, ou ele está omisso, né, não atua, o poder público, eu digo poder executivo, né, o legislativo de consolidação de leis e inclusão, ou ele está
superlotado, né? Porque as escolas privadas não cumprem a parcela delas. Está todo mundo acuado, por isso que não está dando certo. Assim. E essa nova realidade a gente continua no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Educação Inclusiva. Sheila, no bloco anterior, o Gonzalo falava dessa realidade que ainda está fora do que a gente imagina como ideal. Na sua concepção, eu sei que a sua realidade, você já estudou na graduação, né? E também fez um mestrado com alunos que enfrentavam esse desafio. Todos ganham nessa realidade? Eu venho de uma realidade muito diferente, né? A rede privada, ela tem a sua estrutura e nós, na verdade, somos o grande sistema de ensino brasileiro, né? Na rede municipal do Rio, por exemplo, nós temos desafios que os números chegam a assustar, né? Hoje, nós estamos pela casa aí dos 16 mil alunos incluídos em mais de 1.600 escolas. E eu compactuo da sua ideia, Gonzalo, da questão do atendimento educacional especializado, que eu gosto de pensar ele como um enorme guarda-chuva, né, que vai desde a possibilidade de você oferecer no contraturno o suporte pedagógico adaptado por meio da implementação e execução dos planos de ensino individualizados, que são construídos de forma colaborativa do professor de turma comum, com a equipe pedagógica, com o professor da turma regular, não apenas pelo trabalho da sala de recursos, mas pela questão de pequenas adaptações e ajustes que são feitos no cotidiano da sala de aula, que não dependem exclusivamente de um professor especializado, mas que dependem também da visão e da percepção sensível das equipes pedagógicas em colaboração com as famílias, para que a gente possa executar um plano pedagógico eficiente e que gere aprendizagem. Mas é isso que a gente encontra nas salas de aula? Olha, eu posso dizer que Elas estão adaptadas? Existem professores que conseguem chegar a esse objetivo? Olha, eu posso dizer que a gente avançou muito, muito, né? Eu sou uma das professoras da rede, eu sou, como você mesmo disse, eu venho de uma história de formação docente, também convivendo com a pessoa com deficiência como meu colega de estudo. Foi na graduação, não é? Na isso? graduação e no mestrado, né? Eu fiz um mestrado em área específica, né? O curso trouxe para mim a possibilidade não apenas da reflexão acadêmica e teórica, mas também da vivência, mas a minha maior escola é a sala de aula da escola pública, né? Eu sou professora do Instituto hoje, mas eu atuo há mais de 14 anos como professora do atendimento educacional especializado, por isso eu sou grande fã desse trabalho, né? E acho que, como o Gonzalo citou, quem responde pelo sucesso disso são os nossos alunos. Nós temos muitos alunos, eles são as respostas, esses alunos avançam, eles estão aí dentro das turmas, dando continuidade aos seus estudos, né? As famílias acreditam, compram essa ideia e são nossas parceiras, nossas colaboradoras e a nossa maior fonte, né? Então, assim, eu defendo a educação inclusiva porque ela dá resultado em forma de êxito dos nossos ex-alunos. Muitos deles, hoje a gente já tem, por exemplo, ex-aluno que era das nossas classes de surdez, que são nossos instrutores de língua de sinais, que estão, inclusive, atuando junto aos nossos professores de salas de recurso como instrutores de língua de sinais. Então, é um bom sinal, né? Gonzalo, muitas pessoas ainda confundem a questão da educação especial com a educação inclusiva, né? É importante que a gente trace essa diferença e consiga entender isso perfeitamente. Para analisar essa aparente dicotomia aí, é importante voltar um pouco no tempo. Pegar 2008, 2009, quando houve um cisma, uma ruptura muito grande, que havia ainda um encontro de ideias, um desencontro de ideias dentro do que seria educação especial, do que seria educação regular. E ali houve um conflito grande que gerou um certo afastamento dos dois grupos, né? Eu acho que passados já quase 10 anos, a gente já evoluiu o suficiente para entender o que cada um tem que fazer dentro de um processo de inclusão para todos, né? Como é que a gente tem hoje tanto o sistema legislativo brasileiro quanto as orientações internacionais, como o melhor processo prático, como é que tem se desenrolado. Hoje, o que a gente tem desde 2008, enquanto política, por isso que 2009 foi o maior conflito, né, nós temos hoje o que nós chamamos de educação especial como complementar ou suplementar, né? E nós temos a educação regular para todos, como está lá na Constituição, a educação, o direito de todos, né? E todos com todos. Assim, hoje eu acho que está bem amadurecido na cabeça das pessoas que a pessoa com deficiência,
ela não merece e ela não deve estar numa sala somente com pessoas com deficiência, porque o mundo não é assim. Né? Por mais que nós tenhamos dificuldades, às vezes, de entender, de gerarmos empatia com uma pessoa que tem uma diferença para a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade motora, e há o que um for. crescimento do coletivo. Isso, e a gente tem essa obrigação de entender o próximo pelo que ele é e não pelo que é o projeto dele. Né? Isso vem na dignidade da pessoa humana, na Constituição de 88, e veio com a Lei Brasileira da Inclusão também, mas já veio desde antes nesse processo de inclusão mesmo nas turmas regulares. E o que tem acontecido? Existe um consenso de que a pessoa com deficiência ela tem que ocupar todos os espaços na sociedade, ela não tem que estar numa sala segregada, né? E aí nós superamos os estágios, né? Porque um estágio primeiro é da exclusão, né? E aí a Lei da Integração vem em 89 e começa a trazer um processo de um espaço de segregação, né? Traz as escolas especiais, as escolas regulares, aí eu tenho uma segregação, mas eles estão ali. Antes eles não estavam ali no processo educacional, né? E aí depois nós passamos para um processo de integração, que é o que nós estamos mais ou menos vivendo hoje em muitos aspectos, que é o momento no qual eu não tenho mais o aluno com deficiência, aluno com deficiência fora da escola regular, tenho dentro, mas ainda não tenho o potencial todo descortinado. E a gente está caminhando para um processo de inclusão de fato, que é no qual nós possamos colocar o aluno com deficiência, acompanhando dentro de suas particularidades, se houverem, né, no currículo básico para todos, mas na turma regular. E aí o que é importante entender? Que o que antes nós chamamos de escola especial, ela tem o papel dela hoje, né? Não há necessidade, ninguém busca a extinção de uma escola especial. Primeiro que nós podemos incorporar o know-how adquirido de alguma forma, nós podemos pegar, por exemplo, a PAI de São Paulo tem uma referência nesse aspecto, as coordenadoras pedagógicas da PAI de São Paulo que faziam um trabalho bem feito em relação à inclusão, preparando a pessoa de fato para buscar uma capacitação laboral, universitária, pedagógica, o que fosse, essas pessoas auxiliam as escolas regulares hoje privadas que não têm a menor noção do que estão fazendo. Então essas instituições podem ofertar qualidade de mão de obra quando possuem para essas escolas privadas. E essas instituições podem perseguir um outro objetivo que não é a educação, né? O objetivo de preparação e capacitação para o mercado de trabalho, um objetivo de trabalho paralelo com saúde, porque a escola regular não pode ofertar saúde, e um aluno, por exemplo, com hipotonia, por vezes ele não vai alfabetizar, aspas, porque ele não tem motricidade fina para segurar a caneta, então ele vai precisar de uma fono, de uma TO, de uma físio, isso pode estar no contraturno nessa instituição. E aí, para fechar o processo como um todo, hoje nós temos às vezes alunos com deficiência com 30, 40 anos na escola, não é mais o local deles ali. Então essas instituições podem voltar a realizar trabalhos de inclusão com arte, esculturas, múltiplas inteligências. Então, eu acho que há necessidade de fechar esse ciclo, né, de dialogar e não mais de rupturas. De rupturas e sim de união, né? Eu queria acrescentar que a área a educação especial, na verdade, ela é uma área de estudo, é uma área profunda. E aí eu ressalto assim, o conhecimento acumulado, por exemplo, de instituições, como o Gonçalo citou, a PAI de São Paulo, mas, por exemplo, eu chamo atenção aqui para o Rio de Janeiro, né, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto UINES, né, como instituto de referência, né, essas instituições que têm um know-how acumulado durante anos, elas se constituem como exemplos da área técnica da educação especial. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa pensar para além. A gente precisa pensar na construção aí de sociedades que valorizam e entendem a aprendizagem em conjunto de todos como desenvolvimento e fomento de uma sociedade mais justa, mais equânime, né, mais preocupada com o desenvolvimento de todos, né, e não apenas de áreas específicas. Então, a área da educação especial é uma área de estudo, técnica extremamente importante para que a gente possa construir efetivamente uma sociedade que se pensa inclusiva. Nesse cenário que a gente pode dizer de crueldade, né, de exclusão, você acredita que existe um ranking, ou seja, quem sofre mais? Existe algumas limitações que sofrem mais em relação a essa situação da escola? Eu não penso em sofrimento, Sérgio, eu penso em áreas que a gente tem mais fragilidade, né? A gente precisa avançar mais nas áreas, por exemplo, de escolarização de pessoas com deficiência que são mais delicadas, por exemplo, a deficiência múltipla, né? Hoje a gente tem aí grande número de crianças autistas, né? O autista, ele nos confronta que a gente possa fazer, não da nossa forma, mas da forma que atinja ele, né? Hoje a gente tem aí inúmeros desafios para que a gente consiga, por exemplo, acessibilidade às crianças surdas, né? Eu fico pensando em crianças pequenininhas surdas, né? Como é que elas estão aí dentro dos locais públicos de diversão, né? E de lazer. Por exemplo, você já enfrentou isso na sua situação? O seu filho indo em algum espetáculo, por exemplo, tinha intérprete?
Não. Difícil, né? Difícil, né? E aí, por exemplo, esse diálogo com as instituições especializadas já, o Benjamin Constant, né, o INES, porque são instituições seculares, vamos dizer assim, né? E já tem uma atuação grande. Saber acumulado grande. Há necessidade dessa troca, né? E, por exemplo, até no próprio processo de capacitação, essas instituições podem tranquilamente, após a educação regular dos alunos, dentro todos com todos, ou durante, como está acontecendo já, ofertar mão de obra. E também para os espetáculos, né? Porque hoje, assim, infelizmente, o que acaba acontecendo hoje cria-se algumas sessões exclusivas diante da incapacidade ou da impossibilidade, mas isso eu questiono um pouco, mas da dificuldade para ficar mais próximo do real, de gerar acessibilidade para tantas deficiências que nós temos, né? Pode ser, as deficiências sensoriais, elas são muito excluídas, assim, existe uma hostilidade muito grande com a deficiência sensorial, né? O cego, o surdo, eles têm muita dificuldade no processo de inclusão e há até por isso uma hostilidade de parte a parte, né? E que dificulta um pouco o andar, o diálogo, né? Então, as instituições têm que se aproximar mesmo, há necessidade de dialogar um pouco mais. E quem vai fazer essa transversalidade, que a deficiência ela é transversal, é o poder público, né? As políticas públicas, elas, por vezes, elas não esclarecem, elas confundem mais do que esclarecem, né? E gerar mais esse diálogo, por exemplo, o Helena Tipoff, eu já estive lá algumas vezes, eles tentam fazer esse diálogo das coordenações específicas com deficiências específicas, seu conhecimento mais específico e de reuniões coletivas, né? Então, por exemplo, eu acho que falta na sociedade mais instituições como Helena Tipoff para atender, por exemplo, o setor privado, né? E no próprio Helena Tipoff há uma necessidade de um olhar mais carinhoso, no sentido público, eu digo de mais verbas, mais prioridades, para que possa realmente se consolidar um trabalho de fato, porque material de qualidade, mão de obra de qualidade tem, só que como, né, ficou muito claro, 16 mil alunos, né, pensando em 10 alunos por escola, a gente não pode ter um núcleo pequeno, a gente tem que ter uma capacidade de atuação maior, né? Então são muitos probleminhas, mas a pessoa surda, a pessoa cega, com certeza enfrenta muitas dificuldades. Gonzalo, então a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Sheila, a gente queria poder estender essa discussão com relação à política pública. O que falta para a gente ter um futuro melhor? Na verdade, a gente tem, eu chamo a atenção para a questão da superação das barreiras atitudinais, né? A gente tem aí uma rede robusta, extremamente sólida, enorme. Nós temos profissionais extremamente envolvidos com a escolarização das pessoas, com deficiência, sem deficiência. Então, eu prefiro apostar e acreditar no potencial que a gente tem, que a nossa rede faz. A gente enfrenta e supera dificuldades cotidianas, não apenas relacionadas às questões das pessoas com deficiência, mas principalmente na realidade social. Então, uma vez que eu olho o aluno e a nossa rede busca fazer isso, esse aluno por meio das possibilidades dele e não daquilo que lhe falta, daquilo que lhe é frágil, a gente tem possibilidade de caminhar aí dentro de uma área maior de abrangência. Hoje, nós trabalhamos aí com realidades tão adversas que se assemelham demais às realidades que são vivenciadas por alguns dos nossos alunos. Então, a minha aposta é que nós temos uma rede capaz, competente e os nossos profissionais fazem muita diferença, não apenas para o aluno com deficiência, mas para qualquer aluno que esteja matriculado dentro da rede, apesar das fragilidades do sistema. A gente está trabalhando com o sistema público, né? Então, prefiro apostar e acreditar nos nossos profissionais. Gonzalo, a gente não pode mais pensar nesse termo, não estamos preparados ainda, ou seja, já estamos avançando no tempo e a gente não pode mais olhar para o passado da forma como a gente olhava? Complementando o que a Sheila disse, a gente tem uma estrutura pública, já caminhou significativamente, já há algumas décadas, podemos dizer assim, desde os anos 90 vem caminhando, né? E já galgou alguns passos, mas eu acho que agora é o momento de atuar incisivamente sobre o setor privado. Não atuar no sentido negativo, mas atuar no sentido de compartilhar informações, né? De dialogar, de capacitar, né? Porque é exatamente o que você falou, Sérgio, não dá mais para não estamos preparados. Até porque
Se eu fosse botar a colocação como advogado, a primeira lei da integração é de 89, a 7853 de 89. A última lei simbólica, vamos botar, que é a lei, né, da inclusão, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela é 2015 com vigência em 2016. E essa Lei Brasileira da Inclusão, repara, 89, 99, 2009, quase 30 anos depois, ela retirou da lei, quase 30 anos depois ela fez isso de propósito, ela retirou a justa causa da Lei da Integração. Porque a Lei da Integração, ela criminalizava a negativa de matrícula, exceto com justa causa. Então, por que a questão voltou à baila de forma tão intensa? Porque a Lei Brasileira da Inclusão, ela vai na Lei 7853 e tira o justa causa. Aumenta a sanção, aumenta a pena para quem nega a matrícula e ainda acrescenta a cobrança de valores também como conduta típica. Por que isso? Porque já são, agora eu posso falar, 30 anos de um primeiro dispositivo, sem contar a Constituição que já garantia. Se eu botar a Constituição, são 30 anos de dispositivos que garantiam o acesso à educação. Então, na verdade, não dá para falar que não está preparado, né? A própria Lei Brasileira da Inclusão, ela teve 6 meses de debate com uma ação tramitando no STF, né? Então, com a liminar saindo em dezembro, então não dá mais, não cabe mais a exclusão. E aí a exclusão não só do estudante com deficiência, é isso que é importante que as escolas percebam, elas estão excluindo todos os seus alunos e alunas. Hoje não há atratividade, eu sou professor ainda de ensino médio, não há atratividade, as aulas não estão dinâmicas, o ambiente de sala ele não é um ambiente que atraia mais o aluno. Hoje a gente tem um telefone celular que, absurdamente, o que eu falo choca as pessoas, é crime tê-lo em sala. Crime é criminalizá-lo. A gente não utiliza tecnologia em prol da educação. A gente criminaliza uma tecnologia que tem que ser incorporada ao processo pedagógico. Quando eu comecei minha faculdade de Direito, professores queriam um trabalho em folha de papel ao maço. Não queriam no computador, porque tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Esses professores foram totalmente superados e foram vencidos, porque hoje você pode tranquilamente... E aquele aluno que fazia o Ctrl+C, Ctrl+V, ele copiava do livro para o almaço. Então, na verdade, eu não tenho que pensar no que há de ruim, eu tenho que pensar no que é positivo. E se o celular hoje eu tenho a possibilidade de fazer comunicações alternativas, eu posso trazer vídeo, eu posso trazer experiências concretas, então a gente precisa modernizar a educação. E isso é uma oportunidade enorme para o setor privado. A educação, inclusive, é uma oportunidade enorme. Se nós pegarmos as escolas tidas como referência, as mais caras, né, porque o nosso sistema referência é preço, não é valor, todas elas aplicam técnicas de educação inclusiva. Eles negociam currículo de conteúdo no início do ano com os alunos, eles reformulam salas, eles dinamizam, não é apenas uma sala de aula, tem sala maker, eles alteram tecnologias para processo pedagógico. Então, não dá mais para falar que não está preparado, até porque, Sérgio, é uma coisa. Veremos, infelizmente, ou felizmente, não sei, muitas escolas tradicionais fechando nos próximos anos. Sabe por quê? Porque elas insistem em se manter num modelo educacional que não é do século passado, é do século retrasado. Então, ou elas entendem que a escola do século XXI é outra, e aí, obviamente, o processo de inclusão é a base, ou, infelizmente, esse processo não anda. Então, não dá mais para falar que não está preparado, e a educação de estudantes com deficiência é a oportunidade para gerar uma satisfação maior. Sheila, precisamos de uma equipe pedagógica mais sensível e atenta? Sim. A gente precisa, na verdade, da conscientização de que a equipe precisa buscar para si, né, e para a sua realidade, né, volta à questão da acessibilidade atitudinal. A percepção de que há necessidade de que a gente faça formação continuada em serviço, capacitação o tempo inteiro. Mas essa realidade se perde entre ensino fundamental, médio e até chegando aos outros estágios? Assim, a realidade do ensino público municipal, que é o que me... o ensino fundamental é obrigatório, então a gente tem que fazer... Mas e depois? Pois é, aí há necessidade de uma boa vontade também política, e de mais do que política, de comprometimento das equipes, né? O meu primeiro contato com pessoas com deficiência não foi no ensino fundamental. Né? A oportunidade que eu tive de sensibilização não foi como professora, foi na minha formação, quando eu fui buscar lá a pedagogia, quando eu estava lá na minha faculdade. Né? Então, assim, o reconhecimento de que aprender sobre diversidade, que agregar tecnologia, democratização a esse processo de escolarização, ele vai propiciar um ensino significativo que vai dar conta não apenas do aluno sem deficiência, mas também do aluno com deficiência. Essa integração aí da tecnologia, da democracia, da boa vontade, sem o pieguismo, da boa vontade no sentido de entender que a educação impulsiona desenvolvimento. Isso pode e deve fazer com que os profissionais de educação e todas as equipes pedagógicas estejam envolvidas na formação. Gonzalo, que futuro você espera dentro desse setor, ou seja, da educação, como professor e também enfrentando todos esses desafios,
justamente para os seus filhos? Muito trabalho. Eu acho que, infelizmente, para os meus filhos, hoje, né, com 5 anos, 3 anos, a gente vai construir uma possibilidade que alguns dessas crianças, desses jovens aí, terão já uma outra realidade quando na idade adulta, mas nem de longe é um processo que atingiu a massa. Assim, a massa ainda está excluída, a massa ainda está com dificuldades básicas em todos os aspectos. Inclusive, nós tivemos agora a Lei 13.409, que alterou a Lei 12.711 e que reservou vagas para estudantes com deficiência nas universidades. Eu estou lá na UFRJ debatendo na Câmara de Normas e Leis e Normas, exatamente como que a gente vai fazer a avaliação da deficiência no pós-ingresso, né, e como que a gente vai se relacionar com o aluno com deficiência. Então agora a gente tem, né, a reserva também para estudantes com deficiência e pós-2016, sobretudo nesse vestibular agora, já começou, mas nesse vestibular agora, nós teremos uma grande leva de estudantes com deficiência chegando nas universidades. Então o que nós estamos vendo hoje, já mais amadurecido na educação infantil, de alguma forma dialogando no fundamental e ainda precário no médio, a gente vai começar a cutucar no ensino superior, né, que é o processo de inclusão. Não de integração, não de apenas ingresso, não de matrícula, mas de capacitação, de preparação para o mercado de trabalho. Então, o que eu vejo é um cenário que nós temos que ter cuidado, que é um cenário positivo, de leis não há mais o que fazer. O que a gente tem que fazer agora é meter a mão na massa e entender como é que é o processo de inclusão, né? E o mais importante, a gente tem batido muito nessa tecla, é que as pessoas vejam a diversidade como valor, e não como custo ou como obrigação, e a minha experiência pessoal comprova isso. Se você, como gestor, olhar a diversidade como valor, a sociedade hoje não aceita mais o castigo corporal, a sociedade hoje não aceita a violência, o pai e a mãe não querem a escola que trate mal os filhos, são raríssimas as exceções de famílias que submetem a esse tratamento. Afinal, a diversidade é o que nos une, né? Certamente. Agora, para pegar a carona no que ele falou da graduação, a gente vai para considerações finais nesse último bloco. Eu sei que você fez um mestrado e eu queria que você falasse sobre o desempenho de uma colega sua de trabalho, de estudo, ou seja, ela passou, né? Em primeiro. É verdade. Eu acho que a coisa tem tudo a ver, né? A acessibilidade no ensino superior, apesar dela estar chegando devagar e aos poucos, como o Gonçalo citou, ela vai suscitar dentro dos centros de excelência pesquisa e envolvimento dos nossos grandes professores, dos nossos grandes centros universitários nesse sentido, né? Eu tive a possibilidade de estudar com pessoas com deficiência em diversas oportunidades, né? Então, na minha turma, haviam vários alunos com deficiência e, inclusive, assim, a primeira pessoa que se formou na minha turma foi um dos meus alunos com deficiência. A gente ainda estava lá quase finalizando o mestrado e ela, na verdade, já estava no ensino mais à frente, já no doutorado. E a grande lição que a gente tira do exemplo dela e dos outros colegas com deficiência, dos outros alunos que enfrentam o ensino, a entrada no ensino superior, no ensino médio, né, no ensino técnico, não posso deixar de dizer, é que eles não deixam de acreditar, apesar de todas as barreiras, de todos os saltos, né, e acho que se eles acreditam, nós, enquanto sociedade, não podemos desacreditar. Muito pelo contrário, a gente precisa investir, a gente precisa criar condições, porque, na verdade, eles são a nossa grande escola. Verdade, Sheila. Sua conclusão, Gonçalo? O fundamental é combater a cultura do capacitismo, né? O que é a cultura do capacitismo? O capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência, né? Assim como nós temos o machismo contra a mulher, o racismo contra o negro, né? O capacitismo é contra a pessoa com deficiência. A fase legislativa já foi superada. Né? Não há mais o que fazer em termos de leis, porque as leis estão postas, né? Pelo menos em âmbitos educacionais, e inclusive no ensino superior, né? E até judicialmente, porque o STF também já decidiu por mérito um plenário, então já está decidido. Agora é a fase mais difícil, que é a fase, infelizmente no Brasil as coisas caminham primeiro na lei, né? Porque na verdade nem deveria ter sido necessário a lei. Então, o que é importante a gente ter consciência é que agora a gente está na fase da cultura da diversidade, do combate ao capacitismo. É necessário que as pessoas entendam como funciona a deficiência, como funciona a diversidade das pessoas e vistam energia nesse sentido. Então, embora tenhamos leis garantindo, não vai acontecer se não for materializada a perspectiva da diversidade como valor, porque infelizmente a gente vive num sistema, numa sociedade que enquanto você não visualiza algum tipo de valor, você não consegue entender qual é a vantagem. E uma questão de informação vai provar para todas as pessoas e a sociedade de uma maneira geral, né, poder público, privado, o que for, que a deficiência é uma oportunidade
de enxergar na diversidade que todos temos, se nós nos analisarmos aqui, somos todos diferentes, na diversidade, um valor e um potencial de crescimento. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.